Olá, vamos conversar hoje sobre o Salmo 24, um hino simplesmente incrível que fala sobre a soberania de Deus, sobre o que é preciso para se aproximar dele e, claro, sobre a chegada triunfal do Rei da Glória. Vai ser uma jornada bem interessante que começa lá no Criador de tudo e termina com um convite para esse Rei reinar na nossa vida. E para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, vamos firmar a base de tudo, Deus como o dono de todas as coisas. Depois vem uma pergunta importantíssima: quem é que pode chegar perto desse Deus? Em seguida, a gente vai ver a cena espetacular da chegada do rei. E por fim, vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Agora, uma coisa muito legal para a gente entender a grandeza do Salmo 24 é pensar nele como o final de uma trilogia. Pensa comigo. O Salmo 22 nos mostra a cruz, o Messias sofrendo. O Salmo 23, logo depois, nos apresenta o cajado, o cuidado do bom pastor. E o Salmo 24? Esse é a coroação. É a chegada do Rei da Glória com todo o seu poder. É o grande finale. Bom, vamos começar então pelo começo de tudo, pela base. O Salmo já abre com uma das declarações mais radicais e completas de toda a Bíblia sobre quem é o verdadeiro dono do universo. Olha que forte isso, já no primeiro versículo. Não tem espaço para dúvida, para talvez. A propriedade de Deus não é parcial, ela é absoluta. Ele é o dono por direito de criação. Isso não inclui só o planeta, o meio ambiente, mas cada pessoa. Todo mundo que habita no mundo pertence a ele, quer reconheça isso ou não. E a justificativa para isso é essa imagem poética fantástica. Para a gente hoje, o mar pode ser sinônimo de férias, de tranquilidade. Mas para os povos antigos, o mar era o símbolo do caos, da desordem. Então, quando o salmista diz que Deus firmou a terra sobre os mares, a mensagem é poderosa. Ele é o Deus que traz ordem ao caos, que estabelece firmeza onde só existia instabilidade. Ok, legal. Mas e daí? O que essa verdade muda na prática? Bom, muda tudo. Se Deus é o dono, a primeira coisa é que nós não somos donos de nada. Somos apenas administradores. Isso significa que cuidar do que Ele nos deu, seja o planeta, nossos talentos, nossos recursos, é uma forma de honrar o Rei. E o melhor de tudo, a responsabilidade final pela provisão não é nossa, é do dono. Certo. Depois de estabelecer essa grandeza absoluta do Criador, o Salmo muda de tom. Ele vira a chave e faz uma pergunta essencial. Sabendo quem é esse Deus, a questão agora é: quem é digno de chegar perto dele? Essa pergunta dupla é o que a gente pode chamar de liturgia de entrada. Era como um ritual. Antes de alguém entrar no lugar sagrado, na presença do rei, era preciso, digamos, verificar as credenciais. Porque não se entra na presença da santidade de qualquer jeito, né? E a resposta vem como um checklist do verdadeiro adorador, cobrindo todas as áreas da vida. Mãos limpas, ou seja, as nossas ações. Coração puro, que fala das nossas motivações. Alma não entregue à falsidade, que tem a ver com a nossa lealdade, nossa adoração exclusiva a Deus. E não jurar com engano, que é sobre a nossa integridade, a nossa palavra. E quando a gente olha para essa lista, com sinceridade, a conclusão é meio inevitável, né? O padrão de Deus é a perfeição, pureza total em tudo. E a nossa realidade? Bom, a gente sabe, falhamos constantemente em todas essas áreas. Aí a pergunta volta com ainda mais força. Então, quem pode subir? Existe alguém? E é aqui que a beleza do Evangelho brilha de um jeito espetacular. Esse padrão tão alto não foi estabelecido para nos esmagar, mas para apontar para a nossa necessidade de um Salvador. Jesus Cristo é o único que preenche todos esses requisitos. E é por causa dele, cobertos pela justiça dele, que nós temos livre acesso a Deus. Isso nos mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas que o buscam. O Salmo até chama esse povo de geração de Jacó. E se a gente lembrar da história de Jacó, ele não era perfeito, longe disso. Mas ele buscou a Deus, ele lutou com Deus, querendo ser transformado. E essa é a marca do verdadeiro adorador. Não a ausência de falhas, mas a busca sincera pela face do Pai. Agora, a gente chega na parte mais cinematográfica do Salmo, o clímax. A cena muda completamente. Vira um drama espetacular, um tipo de musical, com um chamado e uma resposta que anunciam, de forma grandiosa, a chegada do rei. Para a gente visualizar a cena, o contexto histórico mais provável é a grande celebração de Davi quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca era o símbolo da presença de Deus, como se fosse seu trono móvel. Então imagine a festa, a procissão gigantesca chegando aos portões da cidade, pronta para entronizar o rei em sua capital.
E aí vem esse comando incrível, em que o salmista fala com os portões como se eles fossem pessoas. É como se ele dissesse: esses portões são baixos demais para a majestade do rei que está chegando. Se abram, se ergam, deem passagem, porque o rei da glória vai entrar. E de dentro dos muros, uma voz responde com uma pergunta. É como uma sentinela que desafia. Quem vem lá? Não é uma pergunta de quem não sabe, claro. Faz parte do ritual. É um convite para que todos ouçam em alto e bom som a identidade e os feitos desse rei. E a resposta vem com toda a força, revelando a natureza dele. Ele é o Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. A primeira identificação é a de um guerreiro divino, vitorioso, que retorna do combate, invencível. Mas não para por aí. A pergunta é repetida, só que com mais intensidade. Quem é esse Rei da Glória? É uma provocação para uma identificação ainda mais específica, um título que capture toda a sua majestade. E a resposta final é o título militar supremo de Deus, o Senhor dos Exércitos. Em hebraico, Yahvé Sabaoth, e isso vai muito além de exércitos humanos. Ele é o comandante de todas as hostes celestiais, de todo o poder que existe no céu e na terra. Fica claro que não há ninguém como ele. Ele é, sem contestação, o Rei da Glória. Que cena, não é? Mas como é que um hino antigo sobre portões de cidade e um rei guerreiro se conecta com a gente hoje? A beleza desse salmo está exatamente aí, nos seus múltiplos níveis de cumprimento. Veja bem, ele se cumpriu historicamente com a arca entrando em Jerusalém. Ele também se cumpriu profeticamente na ascensão de Cristo, quando os portais eternos do céu se abriram para receber o Rei vitorioso sobre a morte. E ele ainda aponta para o futuro, para a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para reinar sobre toda a terra. E isso nos leva à aplicação mais pessoal e íntima. Aquele mesmo chamado, levantem-se, ó portais, feito aos portões de Jerusalém, hoje ecoa para os portões do nosso coração. É um convite para que esse drama cósmico se torne uma realidade pessoal na nossa vida. E assim, a gente encerra com essa reflexão. O Rei da Glória, o dono de tudo, o guerreiro vitorioso, deseja entrar e reinar não apenas no universo, mas em cada área da nossa vida. A pergunta que o Salmo deixa ecoando para nós é esta: as portas da nossa vontade, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, elas estão de fato abertas para que o Rei da Glória possa entrar e governar?